Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema assim bem profundo: a relação de Deus com o universo. Usando como base um texto espiritual, o documento 04, vamos explorar umas ideias que, olha, desafiam muitos conceitos antigos e propõem um jeito novo de enxergar o divino, a tal da providência e o nosso próprio cosmos. Bom, vamos começar com a pergunta fundamental, né? Quem ou o que é Deus? Por milênios, a humanidade inteira tem buscado essa resposta. E o resultado? Uma variedade incrível de respostas, muitas delas bem conflitantes. É justamente para tentar botar uma luz nessa confusão que o texto de hoje serve. Muitas tradições antigas nos deram imagens que o documento considera, digamos, primitivas. Aquele deus da raiva, do ciúme, ou um juiz severo que precisa ser acalmado, agradado, ou até mesmo um criador que simplesmente deu corda no universo e foi embora. São justamente essas ideias que vamos reexaminar agora. E a primeira grande mudança de perspectiva é sobre a ideia de providência divina. A proposta aqui é esquecer aquela noção de uma força que interfere nas coisas de forma aleatória, sabe? O convite é para enxergar a relação de Deus com o mundo natural de um jeito completamente novo. E olha só que contraste claro. De um lado, essa visão mais antiga de um Deus que intervém por puro capricho. Do outro, o que o documento propõe: a providência como um plano de evolução contínua, progressiva. Um plano consistente, que se baseia em leis cósmicas que não mudam. Ou seja, não é sobre acaso, e sim sobre um desdobramento ordenado. Tá, mas aí surge aquela pergunta lógica, né? Se a providência é um plano perfeito, de um legislador perfeito, por que o mundo que a gente vê está cheio de desastres, de luta, de coisas que parecem defeituosas? A resposta que o texto dá para isso é fascinante. A natureza não é Deus. Ela é o resultado da interação entre leis perfeitas, que vem de uma fonte central, que o texto chama de paraíso, e a realidade de um universo que ainda está em evolução, que é inacabado e, por isso, sujeito a erros. É a perfeição sendo dividida pela incompletude. Faz sentido, né? E essa citação aqui, gente, é brilhante para ilustrar a ideia. É como se a gente estivesse vendo um filme infinito. As imperfeições que notamos são como frames individuais. Se a gente isola um frame, ele pode parecer uma falha. Mas ele faz parte de um todo contínuo, em movimento, que a nossa mente finita simplesmente não consegue ver de uma vez só. Agora, vamos para o segundo ponto importante, que é desconstruir aquela ideia de um Deus com falhas e emoções humanas. O texto é bem direto ao dizer que nós projetamos as nossas próprias limitações na imagem que fazemos do divino. Então, primeiro, vamos limpar o terreno. Vamos falar sobre o que, segundo este documento, Deus definitivamente não é. O documento chega a classificar emoções como raiva, ciúme, arrependimento, vingança como mesquinhas e desprezíveis, totalmente estranhas à natureza perfeita daquele que é descrito como Pai universal. Ok, então se Deus não é nada disso, o que ele é? Como o documento descreve? Vamos para a parte construtiva da ideia. As características principais são estas: fidelidade, perfeição e imutabilidade. E, acima de tudo, a grande motivação por trás de todas as suas ações é a de um pai amoroso. É o idealismo do amor divino que é apresentado como a verdadeira força que move toda a criação. Muito bem. Com esses conceitos redefinidos, a gente pode começar a montar uma visão mais ampla, mais coerente do divino. Uma visão que tenta, de certa forma, juntar diferentes formas de conhecimento. E o ponto-chave aqui é que áreas diferentes do pensamento humano, na verdade, estão olhando para facetas da mesma realidade. A ciência busca a causa primeira, a religião busca um pai amoroso, a filosofia um ser que existe por si só. O que o texto diz é que a revelação vem para unificar tudo isso, para mostrar que todas essas lentes apontam para o mesmo Deus. E se fosse para resumir tudo em um único conceito, seria este: acima de qualquer título, seja filosófico ou científico, o relacionamento mais verdadeiro, mais fundamental, é o de pai. A motivação não é poder, não é controle, mas sim o idealismo do amor divino. Certo. E o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande mudança de perspectiva que essa abordagem toda oferece no final das contas? Aqui está a essência da coisa. É sair de uma religião mais primitiva, baseada em ter que agradar a um Deus temível,
para uma compreensão espiritual bem mais madura, que se baseia na fé num plano maior e, principalmente, na busca por entender esse plano. E essa citação, para mim, fecha o raciocínio com chave de ouro. A vitória sobre as limitações do mundo não viria de sacrifícios para um governante distante. Viria de uma fé que reconhece a presença de um parceiro divino, uma parte do Pai, dentro de cada pessoa. E com isso, a gente fica com uma pergunta para reflexão. Se passarmos a ver o cosmos não como um palco de acidentes e caprichos, mas como o desdobramento de um plano grandioso de um pai, como isso muda o jeito que a gente vê o universo e, o mais importante, o nosso próprio papel dentro dessa jornada imensa?